Por ordem de inscrição, vereador Marcel, 10 minutos, vereador. Bem, presidente, inicialmente fazer a saudação ao vereador Mirinho, que eu fui talvez um dos únicos aqui que no início da sessão não fiz o registro, desejar boas-vindas. Eu acredito que uma experiência que eu estou vivendo aqui na casa, foi uma primeira candidatura, um primeiro mandato, e conviver com vereadores já com longa experiência, com longa data de caminhada legislativa é importante para a gente, para aprender no debate, na discussão política, apesar, e espero que o vereador não estranhe quando a gente defender aqui com muita veemência a renovação política, a necessidade de sempre se oxigenar os espaços políticos. Isso a gente às vezes defende, o presidente brinca dizendo que eu sou contra os mais idosos, e isso não é verdade, é que a gente tem um entendimento de composição dos espaços democráticos de uma maneira, mas eu fico muito satisfeito, para mim é um orgulho enorme fazer parte dessa casa. E, nesse sentido, presidente, eu queria primeiro fazer uma referência aqui, a gente está se aproximando do início da Copa do Mundo, então é um tempo em que a população se empolga, abraça a seleção brasileira com a esperança, a expectativa de mais um título mundial, mas eu não vou falar da Copa do Mundo pelas suas características, porque eu acho que hoje, inclusive, quem tiver a oportunidade de ler o jornal O Globo, tem um texto do deputado Chico Alencar, muito bom, em especial para quem gosta de política e futebol. Então, eu queria só dizer assim, que a Copa do Mundo ela encanta todo mundo por causa dos sentimentos, e eu gostaria de falar da política. A política, para a gente, presidente, eu não concordo com um setor da sociedade que insiste em demonizar os espaços da política, que insiste em demonizar as pessoas que adotam a trincheira da política como espaço de transformação da realidade, de melhoria de vida das pessoas, de transformação da sociedade e do ser humano para melhor. Eu acho que é uma tarefa muito grande que a gente avance nos debates de melhorar as representações políticas, que a gente deixe de ser uma democracia representativa, mas é uma representação quase delegativa, em que a sociedade delega às pessoas a tarefa de representá-las e esquece o acompanhamento e a participação. Então, a gente precisa superar a democracia meramente representativa para chegar a um espaço de participação plena e, de fato, democrática. E eu acho, presidente, que a disputa política ela é uma forma de fazer a sociedade melhor, ela é uma forma de melhorar o dia a dia das pessoas e o convívio. E aí algumas frases me chamam a atenção, eu vou citar algumas nesses 10 minutos que eu tenho. Primeiro que as causas que defendemos, elas definem o que somos. Isso é dito, é uma frase do Dom Pedro Casaldáliga, um grande profeta, um bispo lá do Araguaia, São Félix do Araguaia, é um grande profeta daqueles que acreditam na vida melhor, num outro mundo possível, e é uma referência para mim. E nesse sentido, a gente tem muita clareza das causas que a gente defende e muito orgulho de participar do grupo político que eu componho e de representar um setor da sociedade que eu represento. Isso é um orgulho, para mim, inabalável, vereador Maxwell. Tanto o grupo quanto a parcela da sociedade que me escolheu e que adotou as nossas caminhadas e pautas para vir aqui para esse plenário defendê-las. Mas que também é importante que todos nós tenhamos clareza de quais projetos políticos nós representamos, porque o que a gente representa hoje aqui é um projeto político que precisa ser permanentemente dialogado e construído com os movimentos sociais, com os sindicatos,
com aqueles que defendem a democratização da terra, a luta pela reforma agrária, a democratização da comunicação, a participação mais efetiva dos estudantes e da juventude nas decisões políticas e da melhoria de vida deles, que são as principais vítimas das ausências de políticas públicas, as pastorais que formam consciência, formam humanidade, formam a fé das pessoas. Enfim, e uma outra frase que eu queria conciliar com isso tudo é que não existe, presidente, conciliação possível entre oprimidos e opressores. E esses projetos que as pessoas abraçam, defendem e se identificam no processo de representação política, eles estão muito, muito ligados aos projetos que a gente defende. Então, a conciliação entre oprimido e opressor, ela passa profundamente quando a gente tem clareza de quais projetos a gente defende. E aí, os filhos e os netos e os familiares daqueles presos políticos, daqueles desaparecidos, dos torturados nas épocas da ditadura, eles sabem muito bem o que isso significa. E se hoje a gente não souber fazer essa distinção, a gente erra e corre o risco de fazer alianças equivocadas e de dar passos atrás. Então, presidente, é importante e é preciso entender de que forma nós optamos por fazer a disputa política. Isso é importantíssimo. E aí eu não topo fazer política por vingança, eu não topo fazer política dando troco a ninguém, eu não topo fazer política com agressividade, com denuncismo, mas topo, e é isso que me movimenta, caminhar e acreditar na política com esperança, com utopia, com disposição de construir o novo, com consciência crítica, com respeito, com abraço, com afeto, com carinho de amigos. Agora, eu tenho certeza também, e aí mais uma frase, que essa foi do Eduardo Galeano na posse do presidente Evo Morales na Bolívia, em que ele diz que o mundo já foi dividido entre ricos e pobres, norte e sul, leste e oeste, mas hoje ele é sobretudo dividido entre indignos e indignados. E eu tenho certeza de que lado estou. A indignação que nos movimenta é a indignação que nos faz ter esperança no mundo melhor, que nos faz ter esperança nos espaços de representação tão desgastados, tão difíceis de se ocupar. Mas a indignação, ela não pode, em momento nenhum, se confundir com a indignidade de quem o tempo inteiro acusa sem ter condições de acusar, de quem o tempo inteiro quer construir projetos políticos pautados única e exclusivamente na desconstrução. Então, o nosso mandato, presidente, tem total participação de quem quiser participar. Nós prestamos contas das nossas atividades periodicamente. Nosso gabinete tem funcionamento todos os dias da semana e eu não refuto em momento nenhum a discutir, a dialogar, a conversar. Agora, eu não vou embarcar em nenhum projeto político sem diálogo, sem construção coletiva e que sequer eu seja perguntado. Então, presidente, eu gostaria de deixar isso muito claro, porque os indignos sempre encontram disputas estéreis, inférteis e que não nos ajudam a transformar a realidade do jeito que a gente gostaria e se dispôs a fazer. E aí, para encerrar, o Renato Russo perguntava sempre, né, que até bem pouco tempo atrás poderíamos mudar o mundo. Quem roubou nossa coragem? E muitas das vezes a coragem é roubada por essas disputas pequenas, despolitizadas e sem saber com clareza qual é o projeto político que a gente acredita para a cidade, para o país e, quiçá, para a humanidade. Eu tenho muita clareza do que eu represento, do que eu acredito e do que eu caminho para conquistar. E quem não tem, infelizmente, não vai conseguir roubar a nossa coragem e a nossa esperança de fazer as coisas melhores.